Olá, irmãos e irmãs. Nós chegamos na última aula do nosso pequeno curso de Finanças à Luz da Bíblia. E eu gostaria de, como sempre, iniciar esse momento com uma oração. Nós pedimos a orientação do Teu Espírito, Senhor, para o assunto que vamos estudar, para que possamos compreender adequadamente as riquezas da Tua Palavra e praticar isso em nossa vida para o nosso bem. Oramos, Senhor, por essa questão do coronavírus, por todas as pessoas que estão doentes, pelos que estão trabalhando, Senhor, que você tenha misericórdia, não só do nosso país, mas de cada uma pessoa, Senhor, envolvida nessa situação. Oramos e te agradecemos, mesmo não sabendo, Senhor, tudo, mas confiando na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de mais nada, eu queria dizer para os irmãos que todas as outras 5 aulas, elas estão disponíveis no canal do YouTube da Igreja Batista da Liberdade, né? Então, se você por acaso teve dificuldade de localizar alguma delas, ou até está pegando esse vídeo pela primeira vez e é a primeira aula que você está acessando, basta acessar o canal do YouTube da Líbia e na barra de procura digitar EBD Líbia. Você vai achar as 5 aulas anteriores. Fazendo uma recapitulação, na primeira nós fizemos uma introdução sobre o assunto e nós nos surpreendemos porque a Bíblia tem muito a dizer sobre o dinheiro. E se a gente não tem uma compreensão adequada sobre esse assunto, a gente pode cometer diversos erros. Na segunda aula, nós falamos sobre o que é a prosperidade, à luz da Bíblia, né? Vimos também a falsa teologia da prosperidade que tanto dano e engano tem causado no meio do povo de Deus. Na terceira aula, a gente quebrou alguns paradigmas falando sobre as formas bíblicas de ganhar dinheiro. E a gente pôde observar que até mesmo entre os cristãos, muitas pessoas têm expectativas incorretas sobre esse assunto. Na quarta aula, nós falamos sobre o dízimo, desde a sua origem, passando por princípios bíblicos relacionados a ele. Na quinta aula, nós falamos sobre ofertas. E nós vimos que as ofertas são voluntárias e parte do nosso culto a Deus desde Adão e Eva e dos seus filhos. E agora nós vamos falar sobre a importância do planejamento e do orçamento. Então, o nosso texto bíblico está em Lucas 14, de 28 a 33, que diz assim: o Senhor Jesus nos fazendo essa colocação. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar um alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, ou com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então o Senhor Jesus aqui coloca claramente a prioridade das coisas celestiais e espirituais sobre as coisas desse mundo. Aliás, a gente já viu isso várias vezes nas aulas anteriores, não é mesmo? O nosso texto áureo, 1 Coríntios 4, de 1 a 12. Portanto,
que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. A Bíblia diz que Deus é a fonte de toda a riqueza. Tudo que nós temos pertence a Ele, não a nós. Nós utilizamos. Os irmãos pensem, por exemplo, sobre o ar. Está aí. E sem Ele a gente morre. E não se paga por Ele. Dom de Deus. Existem outras coisas que podem ser avaliadas em critérios econômicos, né? Critérios de valor. Como, por exemplo, trabalho, renda, investimentos, tudo que está relacionado ou que de alguma coisa possa ser mensurado em critérios monetários, em critérios de valor. Nós vimos nas aulas anteriores uma série de instruções bíblicas sobre esse tema de gestão de dinheiro, de gestão financeira, e várias promessas de Deus também. No entanto, muitos crentes, apesar de serem dizimistas fiéis e apesar de serem ofertantes, passam por muitas dificuldades nessa área. Com isso, parece que as promessas de Deus não são verdadeiras ou que as coisas não se cumprem na vida deles, apenas na vida de outras pessoas. Mas por que acontece isso? Certamente, todos nós podemos passar por problemas e situações imprevistas, isso acontece com cada um. Mas há uma parte da nossa vida sobre a qual nós temos controle. Essa parte é a adequada gestão do nosso dinheiro. Ser dizimista fiel e ser ofertante generoso não garante uma vida financeira bem-sucedida. E muitos irmãos, infelizmente, ainda não entenderam isso. Então, é necessário que, da mesma forma que a gente busca entender melhor a Bíblia, busca ter uma educação teológica, a gente também tenha a educação financeira. Para não nos frustrarmos, não nos desapontarmos e até mesmo não questionarmos algumas colocações da palavra de Deus. Muito bem. Dentro dessa questão de educação financeira, há 4 pontos que vamos dizer que são básicos. De uma maneira geral, eles são óbvios. Muito óbvios. Mas esse é o problema com as coisas óbvias, não é mesmo? A gente muitas vezes não as percebe. Elas são tão óbvias, elas são tão próximas, que a gente acaba passando por cima, a gente acaba bypassando, a gente acaba não dando para elas o devido valor. A primeira dessas coisas que a gente precisa saber é o quanto a gente ganha. Bem, algumas coisas aqui podem parecer óbvias, como a gente disse, mas não são. Por exemplo, você não ganha o seu salário bruto. A sua remuneração, ela tem algumas deduções, como, por exemplo, imposto de renda, INSS e outras deduções que você pode ter na sua empresa. Se você é um profissional autônomo, a mesma coisa se aplica, você vai precisar pagar os seus impostos. Então, na verdade, a sua remuneração não é o bruto, mas é o líquido. Em segundo lugar, o saldo do cheque especial não faz parte da sua remuneração. Ao contrário, ele é uma dívida. Ele é crédito para o banco, que vai receber o dinheiro de você. Mas para você ele é dívida. Então, quando você recebe o seu salário e você já entrou no cheque especial, isso significa que o próximo mês ainda nem começou e você já tem uma dívida para resolver. Essa é uma má estratégia. A segunda coisa que a gente precisa pensar é: você tem que saber quanto você gasta.
Se por um lado é absolutamente fundamental saber quanto ganha, por outro você tem que saber quanto você gasta. Meu falecido sogro costumava dizer que a gente não tropeça em grandes pedras. A gente tropeça naquelas pedrinhas pequenininhas que estão no caminho e a gente não presta atenção. Só que uma pedrinha aqui, outra pedrinha ali, e você vai ter um buraco no seu orçamento. Para isso, você precisa colocar no papel. Tá certo? Divida, por exemplo, há várias formas de fazer isso. As suas despesas em categorias. Então, por exemplo, você pode criar uma categoria, cristianismo. Ali você coloca o quanto você dá de dízimo, o quanto você dá de oferta. Então, depois você tem uma outra categoria chamada, por exemplo, casa. Ali você anota o que você paga de aluguel ou de financiamento da casa própria, água, luz, gás, condomínio, etc. Uma outra categoria, educação, onde você vai colocar o colégio ou a faculdade dos seus filhos, o curso de inglês, etc. Coloque isso num papel, coloque isso numa planilha do Excel e olhe. Se depois de você, por um lado, colocar quanto você ganha, e depois você listar todos os seus gastos, e você chegar à conclusão que não bate, que você gasta mais do que você ganha, então é a hora de parar de cavar o buraco. É hora de tomar algumas decisões difíceis, mas importantes, de dizer aonde eu posso reduzir as minhas despesas, o que eu posso cancelar, que tipo de coisas não são necessárias. Será que o meu plano de celular eu posso diminuir, por exemplo, para ter uma redução? Posso trocar de academia, pensando já na volta do coronavírus. Em suma, o que eu posso fazer para reduzir as minhas despesas, para que elas caibam na minha receita, no quanto eu ganho. O terceiro desses pontos é uma consequência, é equilibrar a vida. Né? Você não pode gastar mais do que você ganha, especialmente num país como o Brasil, que tem taxas de juros altíssimas. Altíssimas. Isso vai te levar a um mau resultado muito rápido. Uma vez que a sua vida esteja equilibrada, gaste menos do que você ganha, que foi outro segredo que o meu falecido sogro me ensinou. Você quer prosperar? Gaste menos do que ganha e invista. Poupe. Não estou falando de colocar o dinheiro na caderneta de poupança, né? Não estou fazendo sugestões de investimentos, eu estou dizendo economize, invista o seu dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar para você. Né? E então você vai ver que no médio prazo, no longo prazo, você vai embora. Você vai prosperar e você vai crescer. Bem, por último, mensalmente, faça uma análise. Você conseguiu o equilíbrio financeiro naquele mês? Você ainda está endividado? Será que é necessário cortar o cartão de crédito, por exemplo? Você é uma pessoa que tem dificuldade para evitar gastos desnecessários, né? Você compra o que você não precisa com dinheiro que você não tem por impulso. Você olha uma vitrine, acessa um site, acaba comprando a coisa e depois, quando chega a fatura... Não basta ser dizimista. Não basta ser ofertante. É preciso ter sabedoria, educação financeira para prosperar. Por último, deixar aqui 4 dicas com os irmãos. A primeira, planejamento. Lembra do texto do construtor que nós lemos no início da nossa aula? Ora, o que adianta botar as estacas, cavar e depois não conseguir levantar a construção? Você tem que saber se o que você tem é suficiente. Para isso, planeje. Coloque no papel quanto você ganha, quanto você gasta, quais são seus objetivos. Segunda dica, disciplina. Irmãos, para economizar é necessário deixar de gastar. Adiar o consumo, isso é muito difícil, especialmente numa cidade consumista como a nossa. Somos toda hora influenciados
a gastar mais, comprar mais, trocar o celular, trocar o sapato, trocar a bolsa. Uau! Ninguém faz isso toda hora, pelo menos. Planeje-se, tenha disciplina. Terceira dica, livre-se do que te atrapalha. Você não tem controle do cartão de crédito? Cancele. Você não tem controle do cheque especial? Use apenas o débito e controle o seu saldo. Você é uma pessoa que se deixa levar pela compra por impulso? Faça um teste. Anote o que você quer comprar, o que te deu vontade de comprar, mas não compre na hora. Espere 1 ou 2 dias. Se depois desse prazo aquilo ainda te interessar, então ok, é porque realmente é importante. A quarta dica é exatamente linkada com essa. E que está linkada com a disciplina. Tenha um plano. Tenha um plano. Você precisa de dinheiro para se aposentar. Você não pode depender do INSS. Seus filhos vão precisar da sua ajuda. Vocês, sua esposa, vocês vão precisar de uma reserva financeira para emergências. Emergências acontecem com todo mundo. Meus queridos irmãos, eu espero que esse pequeno curso tenha ajudado vocês a esclarecer melhor esses assuntos, se livrar de ensinamentos incorretos, estimulado vocês a buscarem a palavra de Deus também para essa área tão importante da vida que é a área financeira. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância em todas as áreas. Mas certas coisas dependem de nós. Que Deus te abençoe com sabedoria, que Deus te abençoe com disciplina, que você faça a sua parte. Dizimando, sim. Ofertando, com certeza. Mas gerenciando bem a sua vida financeira, para que você tenha paz de espírito e tranquilidade. Essa é a minha oração por você, querido irmão, querida irmã. Um abraço e boa sorte a todos. Tchau, tchau.